Segunda Reis 5 fala sobre a cura de Naamã. Verso 1. Lemos com a guia do Espírito Santo e em nome de Jesus. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei dos seus pais, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma doença terrível de pele. Num de seus ataques contra Israel, os sírios havia levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Até aqui. Amém. Essa linda história, ela fala sobre diversos pontos de vistas. Nós podemos fracionar essa palavra em diversos blocos, em diversos personagens. Aqui ele começa a dizer sobre um soldado valente, que por intermédio, por ajuda de Deus, ele foi vencedor de algumas guerras. Obviamente, ninguém vence nada se não for por autorização e por permissão do nosso Deus. Às vezes é duro. Você fala, nossa, mas como que fulano venceu? Como? Esforço. E o nosso Deus, ele permite. A palavra diz que Deus colocou loucura no coração de Saul. Deus, ele confunde. O que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. E Naamã, ele tinha uma doença de pele. Uma terrível doença de pele. Uns dizem que era lepra, outros dizem que não. Que pode ser um tipo de psoríase, mas ninguém sabe de fato, historicamente, o que era. Fato é que muita gente considerava como lepra. Mas por que se era lepra, Naamã não ficou segregado como o povo de Israel ficava? Porque ele era sírio. O costume dos sírios eram diferentes e ele era patente alta. Ele nunca ficava sem armadura. Ele escondia. E aí o Senhor me instruiu, me direcionou a uma situação. Existem pessoas bonitas, de cargo alto, bem vestida. A armadura é maravilhosa. O sorriso está sempre no rosto. Ela é um líder que você diz, uau, mas dentro está ferido. A carne está toda podre, está doente. Às vezes a mulher olha um varão e fala, nossa, esse é o homem da minha vida. Eu vou casar com esse homem. Ele é maravilhoso. Calma, tenha cautela, tenha prudência. As aparências enganam. Samuel se enganou. Olha, só pode ser Abinadab, o novo rei. Ele tem postura de rei, fala como rei, jeito de rei. Deus falou, Samuel, Samuel, eu não vejo como você vê. Pode parecer rei, ter postura de rei, mas não é rei. Era Davi, aquele que ninguém esperava. Aqui, Naamã, ele vivia sempre coberto. Ele só conseguia se despir em casa. Você só sabe quem é a pessoa em casa. Você só conhece a pessoa em casa. Ai, que marido bom. Quem sabe se o marido é bom é a esposa que está com ele todos os dias em casa. Ai, que filho maravilhoso. Você só sabe quando você está com ele dentro de casa. Quem dorme com Pedro, diga quem Pedro é. Não é esse o dito popular? E
E Naamã chegou em casa. E eles tinham levado uma escrava, como escrava, uma israelita. E essa moça viu, ela conseguiu perceber o que talvez a tropa, a população não via. Ela conseguiu enxergar. Ela observou e ela não foi falar com ele. Ela falou com quem podia convencer ele. Ela falou para a esposa dele: olha, eu gostaria tanto que o patrão ficasse curado. Por que ele não vai lá em Samaria e procura um profeta para ser curado? Aí eu vou abrir um parênteses. Divide o teu conhecimento. Se você sabe que tem um concurso público aberto, divide. Se você sabe que tem uma vaga de emprego, divulga. Ajuda o teu irmão. Divide o que você tem. Se você tem conhecimento, ajuda, ensina. Se chegou alguém novo no teu trabalho, ensina o trabalho. Não fica com medo da pessoa tomar o teu lugar. Seja canal de bênção para as pessoas. E outra coisa também, saiba com quem falar. Se não dá para falar com aquela pessoa, procura outra. Procura estratégia, não tem? Fale com o Senhor. Deus é o rei das estratégias. Seu filho não está bem, você não está conseguindo conversar com ele, o papo não está fluindo. Com quem que ele tem mais afinidade? É com o pastor? Chama o pastor para conversar. É um tio? Chama o tio para conversar. Ninguém paga um psicólogo. Júlia, eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Vai no CRAS do município. Faz uma inscrição, pede uma consulta. Você consegue. Seja estrategista, mulher. Se você falando com o teu marido, quando ele chega do trabalho, ele está estressado, espera ele se acalmar. Faz a janta, faz um carinho, depois você fala sobre o problema. Se você falar naquele momento, talvez não seja. Na hora da discussão, na hora do nervoso, as pessoas não pensam direito. Acaba falando demais ou falando o que não deve. E uma palavra lançada, ela fere mais do que uma adaga. E a mulher falou. E encheu o coração de Naamã de esperança e ele foi falar com o rei dele. Ele disse, olha, uma escrava israelita que está na minha casa disse que tem em Samaria um profeta que pode me curar. E aí, o rei falou, bom, se tem, vou te mandar para lá. Aí ele pegou 350 quilos de prata e uns 700 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas e uma carta. O próprio rei deu uma carta para Naamã. Ele falou assim, esta carta é para você apresentar, essa carta é do meu oficial Naamã e eu quero que você o cure. Foi exatamente isso que ele disse. Por quê? Porque ele não entendeu muito bem. Ele sabia que lá tinha cura, mas não sabia de fato como que funcionava tudo. Beleza. O rei da Síria recebeu essa carta e ele entrou em desespero. Porque ele falou, peraí. Como que ele quer que eu cure este homem? Eu sou por acaso Deus? Ele achou que aquilo fosse um motivo para arrumar briga. E ele ficou desesperado a ponto de rasgar a própria roupa, de jogar terra no seu próprio rosto, porque era assim que eles demonstravam antigamente grande indignação, tristeza. E ele ficou desesperado, ele gritava, ele uivava, ele falava, como é que ele está querendo que eu cure alguém? Eu não sou Deus, como eu posso fazer isso? E ouvindo isso, Eliseu, o profeta do Senhor, ele disse, manda chamar esse oficial aqui, que Deus vai resolver o problema dele.
Mulher, não se desespere quando chegar uma situação que você não consegue, que aparentemente para você é difícil. Aparentemente não dá, é impossível. Não se desespera. Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou pagar? Como? Calma. Calma. Tá tudo dentro do plano do Senhor. Nada foge dos planos de Deus. Calma. O profeta surgiu e falou: manda ele vir aqui. E o profeta foi, com toda a sua tropa. Quando ele chegou na porta de Eliseu, Eliseu não foi atender ele. Mandou Geazi, o seu servo. E Geazi deu o seguinte recado: o profeta disse para o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele: como assim? 7 vezes no Rio Jordão? Mas não tem rio mais limpo? Peraí, eu sou um oficial. Eu sou uma pessoa importante. Ele sequer vem para me receber e ainda manda eu mergulhar num rio. Não tem rio melhor? Aqui eu entendi algo muito valioso. Eliseu, ele me ensinou que quando a pessoa se acha muito, você não deve dar tanto crédito. Não importa se a pessoa usa terno ou camiseta. Não importa se a pessoa anda de Porsche ou de Uno. Não importa se a pessoa é o diretor da empresa ou o porteiro, o controlador de acesso. Somos todos iguais. A régua do Senhor passa na cabeça igual. Não é porque fulano é doutor que ele tem que ser tratado melhor do que a irmãzinha que é dona de casa. Não é porque o fulano é PhD em tal coisa que aquele pedreiro que só tem a 4ª série é melhor. Não é. Somos todos iguais. Naamã não era melhor do que os outros. Era só mais um. Não se importe, não se diminua, não se sinta pequeno. Para o nosso Deus somos todos iguais. Não existe um amor maior porque o fulano é tal. Cuidado, cuidado com rasgação de seda, cuidado com tratamento, com favoritismo, cuidado. Naamã não curtiu, ele falou: não, mas peraí, como assim eu vou ter que mergulhar nesse rio? O Rio Jordão, muitas pessoas falam de uma maneira equivocada que o Rio Jordão era sujo. Não era sujo, era um rio escuro, por lodo. E tinha bastante limo em volta, bastante rochas, então acabava sendo um rio escuro. Um rio de correnteza forte e de no máximo 3 metros de fundura. O que Naamã não sabia é que aquele rio já tinha sido canal de bênção, aquele rio era especial. Lá em Josué, a Bíblia nos relata que o Rio Jordão ele estava cheio, ele estava transbordante, não estava só os 3 metros de costume, ele estava muito cheio, não tinha como passar. E Josué precisava passar com a Arca da Aliança. E o Senhor parou a correnteza, abriu o Rio Jordão e o povo passou com a Arca da Aliança, que significava a presença do Senhor em terra seca. Um pouco antes, Eliseu, ele precisava também passar pelo mesmo rio. Ele pegou a capa dele, ele tocou no mesmo Rio Jordão. O rio abriu, ele passou em terra seca. Quando Elias morreu, Eliseu tomou o lugar de Elias. Eliseu fez a mesma coisa. Sabe por que aconteceu de novo? Porque o nosso Deus não muda. Eu vou repetir mais uma vez, o nosso Deus não muda. O mesmo Deus que curou Maria, cura José. O mesmo Deus que cura Pedro, cura Paulo.
O nosso Deus não muda. Ah, meu Deus, por que que isso só acontece na família de fulano? Não, acontece para todo mundo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é imutável. E nesse mesmo rio, Elias, ele orou e o martelo, a parte de ferro, flutuou. Ferro não flutua na água. Ainda mais um rio de água corrente. Então aquele rio era especial. Só que Naamã não entendia isso. Porque Naamã tinha idealizado algo na cabeça dele. Ele esperava algo mirabolante, gritos, porque eles estavam acostumados com o tempo para cá. Os profetas de Azera, os profetas de Baal, eles faziam grandes movimentos, eles se cortavam, eles se chicoteavam. Então ele estava acostumado com isso. Então ele idealizou na cabeça dele que ele ia chegar lá, o profeta ia pôr a mão sobre as feridas dele, ia fazer, vai, cura, pá, e não aconteceu nada disso. E ele ficou frustrado a ponto de querer ir embora, desistir. Ele já tinha viajado tanto, ele tinha ido com esperança. Aí quando a coisa não aconteceu da forma que ele esperava, ele ficou frustrado. Ele ficou muito bravo. Ele falou, eu vou embora. Eu não sou digno, eu vou ter que mergulhar nesse rio, desmerecendo aquele rio, porque ele não conhecia o rio. Não desmereça o seu trabalho. Ah, mas não era isso que eu queria. Puxa, eu pensei outra coisa. Não era esse que eu tinha idealizado. Calma. Não é o que você idealiza, não é o que você quer. É o que Deus planejou. Porque tudo é para Ele, por Ele, todas as coisas são por Ele. Tem tudo a ver com Ele. E Naamã ficou tão chateado, tão aborrecido, porque ele tinha idealizado aquilo. Às vezes você idealiza para o seu filho, ai, meu filho vai fazer isso, aquilo. A minha mãe descobriu na semana passada que o meu irmão, no último ano de arquitetura e urbanismo, ele tinha trancado a faculdade, ele não quer fazer faculdade e ele ia embora para Brasília para morar com o pai. Eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava chorando muito, copiosamente, porque o meu filho, arquiteto, eu falei, querida, ele não é arquiteto, ele é um estudante de arquitetura. E ele não é mais, ele não quer. É involuntário. Às vezes a gente deposita confiança, esperança. Às vezes a esposa deposita no marido a confiança, a esperança. Eu ouço muitas mulheres e uma delas me disse certa vez, o meu marido é minha tábua de apoio. Tá errado. Você não pode depositar tudo num ser humano. Maldito o homem que confia no homem. Os seus sonhos são seus. Não deposita a sua esperança, os seus sonhos, os seus projetos no outro, porque você vai se frustrar. Você vai se magoar e certamente vai morrer na fé. Muita gente morreu na fé porque achava que o líder, o pastor, o ancião, o bispo, o líder era um ser quase que celestial. Oh, ele é um oráculo, ele é um cara que não erra, ele erra. Nossa, mas uma pessoa que ora, que fala em línguas, que profetiza, que prega, que está à frente, ela tem um nível espiritual muito grande e às vezes não. A maioria das vezes não. É misericórdia. Você também pode. Lembra, a régua do Senhor passa sobre a cabeça de todo de forma igual. Nada muda. Muda sim a responsabilidade dele. O sangue na mão. Lá em Isaías fala, mostre-me suas mãos. E talvez não possa mostrar, porque a mão está cheia de sangue. No dia do juízo final, quando o Senhor pedir as mãos,
Você vai conseguir mostrar suas mãos. E até que quando ele já estava decidido a ir embora, a desistir, os soldados, os amigos, os companheiros dele falou: peraí, Naamã, peraí, você já veio de tão longe, por um acaso, se ele tivesse te pedido algo mais difícil, você não faria? Você é valente, você é soldado, você é um cara forte, você é oficial do exército, você não faria? Aí ele faria. Então, o que você tem a perder? Vai! Seja esses amigos, incentive. Eu não vou lá porque eu não sei se eu vou conseguir esse emprego. Tenta! Eu não vou tentar bolsa de estudos porque, tem gente mais preparada que eu e eu não estudei, eu não fiz o Enem. Eu vou lá tentar para quê? Para conseguir, para ter uma chance de conseguir. Mas esse concurso só tem 4 vagas e são 6.000 pessoas. Para que eu vou gastar dinheiro? Para que eu vou tentar? Vai tentar porque você pode conseguir. Mas eu não estou bem no meu casamento. Tenta. Por que eu vou insistir naquilo que não dá certo? Será que não dá? O que você tem a perder? Dá mais uma chance. Tenta outra vez. Eu prestei a OAB 7 vezes. 7 vezes para conseguir passar. Tem gente que passa na primeira. A minha irmã passou na primeira. Terminou a faculdade depois que eu terminei a minha. Ela conseguiu primeiro que eu. Aí as pessoas falam, mas por que você não desistiu? Porque a persistência ela gera milagres. Se for preciso você fazer 11 vezes, faça. Se for preciso você ir 10 vezes na casa do teu filho, vá. Se for necessário você ir 20 vezes lá, vai. Mas eu vou ajudar ele de novo, vai. Quantas vezes for preciso. Porque a pior coisa que tem na face da terra é você pensar, eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter insistido mais. E na mesma proporção, é maravilhoso, eu digo por conhecimento de causa, quando você olha para trás e diz, eu fiz tudo o que eu pude. Eu fiz tudo o que eu pude. Não tem nada que eu olhe para trás e pense, e se eu fizesse assim? Não, não tem. Eu fiz tudo. Eu exauri todas as possibilidades de tentativa. E isso dá paz. Procure a paz. E Naamã foi. Seguiu o conselho dos amigos e foi. E tá aí. Tá aí os passos para a conversão de um cristão. Naamã não tinha como entrar no rio com uma armadura. A armadura antigamente ela chegava a pesar até 35 quilos, dependendo da armadura. 35 quilos. Ele não podia entrar, era ferro, não tinha tecnologia de hoje. Ferro forjado, que eles pegavam as pedras preciosas, agrupavam, forjava e fazia as armaduras de forma grosseira. Era pesada, ele tinha que tirar. Naamã teve que se despir e entrar no rio. Aqueles que não sabiam que Naamã tinha dentro da armadura ficou sabendo naquele momento. Como é difícil a gente se despir. Como é difícil você assumir que está errado. Como é difícil você ter que voltar atrás e pedir perdão. Como é difícil você arrancar aquela capa do orgulho. Ele se despiu e entrou e mergulhou uma vez. Nada aconteceu. Aí ele mergulhou de novo. E a cada mergulho fica um ensinamento.
Ele precisou de obediência, ir lá, fazer o que o profeta disse. Ele precisou se despir dele mesmo. Ele precisou deixar o oficial lá na beira do rio. A armadura dele era o oficial. E ele entrou, só ele, a essência dele. Ele precisou insistir e persistir e não desistir. Ele podia ter desistido no quarto mergulho, mas ele sabia que ele precisava ir até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Dá vontade de desistir, não dá? Tem dia que a gente acorda e fala, deu, tô às tampas, eu me viro. Calma, calma. Mergulha 7 vezes. Mergulha 7 vezes. E na 7ª vez que ele mergulhou, ele saiu convertido. A pele dele ficou como de uma criança. Pele de criança é maravilhosa. A única saudade que eu tenho da minha infância era da minha pele. E ele saiu curado. E ele ficou tão grato com tudo aquilo. Tão grato, tão extasiado, que ele voltou para Eliseu. Aí sim, Eliseu recebeu ele. Aí sim, porque ele já não era mais aquele arrogante. Ele já não era mais, ele não veio o status. Ele veio o homem. Quando você chega o status, quando você vem dando carteirada, não dá. Seja você. Seja amado por você, seu mérito. As pessoas vão gostar de você pelo que você é. Não precisa fingir ser quem não é. E ele chegou e ele disse, o seu Deus agora é o meu Deus. Eu sei agora que só existe um rei, um Senhor. E ele quis agradecer, ele quis dar toda aquela riqueza para Eliseu. Naamã queria. E Eliseu falou assim, não, eu juro por Deus que eu não quero. Vá em paz. Ele não quis recompensa, Eliseu não queria recompensa. Eliseu queria que Naamã ficasse bem. Naamã entendesse quem é Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos entender e procurar ganhar almas, não status ou benefícios. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Ninguém precisa saber. Quando a vaidade entra, a caridade sai. E ele disse o seguinte para Eliseu. Eu gostaria que... Aí Naamã disse, já que o senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que não seja queimada a nenhum outro Deus, a não ser ao Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse de uma coisa, que é o seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Quimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Algumas traduções diz, eu não vou poder deixá-lo lá só. E aí eu tive algo, eu fiquei encafifada com isso, eu falei, meu Deus, o que será? O que será? E eu fui orar. E eu lembrei de uma coisa. A minha família, ela é predominantemente católica. Muitos amigos meus são católicos. No meu trabalho, as pessoas são católicas. E com frequência, em certos momentos, eles fazem a oração do Pai Nosso. Aí todo mundo pega na mão e eles fazem o Pai Nosso. Em seguida, eles rezam uma Ave Maria. Eu não creio. Não é a minha fé. Não é aquilo que eu professo.
Então eu faço o quê? Eu tiro a mão e saio da roda? Não, eu tenho que ter respeito por eles. Eu tenho que respeitar a fé do meu irmão. Porque Jesus ele não é por força nem por violência, é o Espírito Santo quem convence, é a fé dele. Não é da minha conta a fé do meu irmão. Eu tenho que orar e ser o exemplo para que ele queira servir ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo. Assim como Eliseu fez. Eliseu foi lá e mostrou para ele quem era o Deus dele. E ele se converteu. Então, nesse caso, eu continuo, mas eu não faço a oração que eles fazem. A parte da oração em que não me apetece, eu não faço. Mas eu não vou desrespeitar, não vou sair dali da roda. Ou a pessoa está ali e fala, eu vou parar aqui que eu vou fazer uma oração do terço, eu vou rezar o terço. Eu vou criticar? Não é da minha conta. O Senhor o ama da mesma maneira. Quem sou eu para criticar ou para desmerecer a fé do meu irmão? Não podemos. Nós não podemos fazer isso. E Eliseu falou, vá em paz. Você pode estar num lugar, mas o seu coração não pode estar ali. Você pode ir na casa do macumbeiro, do espírita, do ateu, do crente, do católico, do reikiano, não importa. Você pode estar ali porque você é a luz do mundo e o sol da terra, mas você não pode perder a sua essência. Você é crente aqui, mas você também tem que ser crente no seu trabalho. Você também tem que ser crente na faculdade, na escola, na casa do outro que não professa a sua fé. Você tem que ser crente em toda parte. O teu coração é onde está o teu tesouro. Que o seu Deus esteja no teu coração. Não importa onde você esteja. Não importa. Se mas meu chefe, ele é maçom e o lugar é todo, o meu chefe é umbandista, o meu chefe é espírita e ele tem no nosso ambiente de trabalho algumas imagens que ele crê. Tudo bem, mas isso não te afeta. Não está dizendo sobre você, é sobre ele. Você é uma pessoa diferente. Você respeita a fé dele. Muitas vezes nós, os crentes, os cristãos, os evangélicos, a gente tem uma mania muito ruim, muito feia, de desmerecer a fé do nosso irmão. A gente esquece que Jesus amou pessoas. Que o Senhor desperta em nós maturidade espiritual para que nós possamos respeitar a minha melhor amiga, a minha irmã de sangue. Ela é do candomblé. Eu nunca briguei com ela por conta de religião. Nunca. Toda vez que a minha irmã está em problemas, toda vez que minha irmã tem algum problema, ela tem alguma dificuldade, alguma tristeza, que ela está aflita, ela liga para mim. E ela fala, irmã, ora por mim. E em nenhum momento eu posso ou eu ouso dizer mal da religião dela. Não posso fazer isso. Que você seja o hospital daqueles que precisam de você. E que as pessoas olhem em você e enxerguem em você Cristo. Muito mais vale o exemplo do que a palavra. Faça o que eu faço, não o que eu falo. Não se frustre se as coisas não saem como você imaginou, idealizou. Não se frustre se não aconteceu da forma que você quis. Tudo tem um propósito. Se você pensou que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu, não é tempo de ficar doido, de ficar correndo para lá e para cá igual barata tonta com Baygon. Não é tempo, gente. É tempo de... Minhas irmãs, às vezes a gente idealiza
coisas e a gente traz como se fosse aquilo já tivesse acontecido. Aí quando não acontece, a gente fica frustrado, fica doente. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê inteligência emocional e maturidade espiritual. Essa é a palavra, Deus seja louvado.